O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte: análise vertical e horizontal. Análise vertical e horizontal. Um vídeo bem rápido, direto ao ponto, como ele traz aqui no livro. Esse assunto ele faz parte, só para você se encontrar nesse vídeo aqui, do que é que eu estou falando, né? De repente você está chegando aqui agora de paraquedas, então, para ter uma ideia. Análise vertical e horizontal é uma das técnicas de análise das demonstrações contábeis. E neste livro aqui, Análise das Demonstrações Contábeis do José Carlos Marion, ele coloca 4 técnicas de análise das demonstrações contábeis. A partir de indicadores financeiros ou econômicos, eu já gravei um vídeo sobre isso, foi o anterior, né, a este aqui. A partir da análise vertical e horizontal, e a partir da taxa de retorno sobre investimentos, margem de lucro versus giro do ativo, e a partir de outras demonstrações, como DFC, DVA, entre outras. E hoje, então, análise vertical e horizontal. Quero apenas lembrar que esta playlist é de contabilidade, o tema geral, mas o tema específico, a playlist específica é de contabilidade empresarial ou também contabilidade gerencial. Vamos ao texto, então, para ver o que esse autor tem a nos dizer sobre esta técnica de análise das demonstrações contábeis, que ele chama de análises vertical e horizontal, versus, né, uma contra a outra. Quando fazemos a divisão de uma grandeza por outra, ou seja, por exemplo, 1.500 por 1.000, 1.500 dividido por 1.000, nossos olhos leem no sentido vertical. 1.500 dividido por 1.000, então no sentido vertical, assim, ó, neste caso, né? Daí chamarmos de análise vertical, posição vertical. Considerando dados de um mesmo período ou de um mesmo ano. Então aqui ele já começa trazendo essa ideia de que a análise vertical, como o próprio nome diz, nesta posição. Quando comparamos os indicadores de vários... claro, cabe aqui uma grande observação. Uma análise vertical que ele considera nesta direção, ou seja, se consideram as informações de um mesmo período, de um mesmo ano. Isto porque se você pegar uma demonstração contábil, um balanço patrimonial que seja, você vai perceber de uma grande empresa, ou no site da empresa, enfim, onde você conseguir encontrar, vai ver que as informações estão todas por coluna e tem um ano em cima, então 2018, 2019, 2020, que seja, né? E a análise, então, vertical é quando você analisa essas informações daquele balanço, mas somente naquele ano, 2018, primeira linha e assim por diante. É isso que ele quer dizer aqui, quando diz que é somente num único período, no mesmo ano, a análise vertical. Quando comparamos os indicadores de vários períodos, vários semestres ou anos, nesse caso, né, analisamos a tendência dos índices. Neste caso, chamamos de análise horizontal, pois nossos olhos leem no sentido horizontal. Então é o contrário da análise vertical, né? A análise horizontal, pensando no exemplo do balanço patrimonial, nós temos todas as informações por ano, e neste caso, análise horizontal, vamos fazer uma análise observando o ocorrido dos fatos contábeis através ou ao longo dos anos, ou dos períodos, né? 2018, 2019, 2020. E aí ele traz um exemplo, né? Parecido com ele, aqui ele traz um exemplo já de uma conta contábil, eu apenas mencionei. É através de índice, né? Então, índice, contas a receber na divisão por contas a pagar. Contas a receber faz parte do balanço patrimonial, uma conta do balanço patrimonial do ativo, né? E contas a pagar é uma conta do balanço patrimonial também, mas do passivo. E aí ele coloca o exemplo, então, contas a receber, na divisão, né? Contas a receber dividido por contas a pagar. Ano de 2017, ano 2018 e 2019. Ano de 2017, essa divisão deu 1,50, ano 2018 deu 1,46, ano de 2019, o resultado foi de 1,39. Este é o exemplo que ele traz, mostrando então que é a partir de índices, né? Na verdade, tanto a análise vertical como horizontal, você vai encontrar índices, né? Índices que é justamente aquilo que eu já tratei no vídeo anterior, que são os indicadores, quando você faz essa divisão. A tendência deste índice é piorar. Assim, fizemos uma análise horizontal. Essas técnicas de indicadores, análise vertical e horizontal, serão utilizadas nas análises das demonstrações contábeis. Aqui cabe uma coisa interessante de se observar, porque
Bom, 2017 deu 1,50, 2018 1,46, 2019 1,39. Então ele está observando uma tendência, ele consegue fazer projeções dessa forma e assim fazer uma análise contábil. Então ele já está apresentando um resultado esperado, né? A tendência desse índice é piorar, porque ele viu que nos últimos 3 anos, com base apenas no que ele tem de informação aqui, é piorar nesse sentido. É claro que envolvem outras informações também. Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre isso. Caso você queira ver como é que funciona isso na prática, tente encontrar um balanço patrimonial ou algum documento contábil, alguma demonstração contábil e tente observar isso daquelas linhas contábeis, faça uma análise vertical, horizontal sempre, então imaginar, né, nesta direção, o horizonte mesmo, e vertical é no mesmo período. E aí você faz essa divisão das contas que você tiver interesse e consegue um índice e a partir dele consegue fazer algum tipo de interpretação, né, de análise e até mesmo de projeção. Fico por aqui. No vídeo seguinte a este aqui, semana que vem tratarei sobre análise da taxa de retorno sobre investimento, que segundo este autor é uma terceira técnica de análise das demonstrações contábeis, depois de indicadores, depois de análise vertical e horizontal e aí taxa de retorno. Beleza? Dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei aqui no canal sobre indicadores. Vale a pena mesmo, dá uma olhadinha, beleza? Valeu, até semana que vem.